Pessoal, beleza? Meu nome é Wagner, sou professor de Física e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cinemática vetorial, beleza? Então, primeiro, lembrar, né, de um conceito que a gente vê, claro, antes de cinemática vetorial, é o que é uma grandeza vetorial, né? A grandeza vetorial, diferente de uma grandeza escalar, ela precisa de 3 informações para ficar bem compreendida, né? Então, você precisa dar algumas informações a mais. Na grandeza escalar, lembra, a gente precisava falar só um número e uma unidade, né? 2 metros de altura, 70 quilos. Na grandeza vetorial isso muda um pouco. Você precisa dar 3 informações, né? Em geral, módulo, direção e sentido do vetor, que a grandeza vetorial nada mais é do que um vetor, né? Ela pode ser representada como um vetor. Então, dentre todos os exemplos que a gente tem de grandezas vetoriais, você tem lá força, você tem deslocamento, velocidade, aceleração, etc. Né? Então, o que a cinemática vetorial vai fazer? Vai analisar, claro, do ponto de vista vetorial, essas 3 grandezas aqui: deslocamento, velocidade e aceleração. E isso, né, claro, são grandezas físicas o quê? Vetoriais. Então, a ideia da aula de hoje é avaliar essas 3 grandezas, suas relações, mas do ponto de vista vetorial. A gente já fez, né, um apanhado dessas ideias, mas do ponto de vista escalar, sem levar em consideração a característica de vetor dessas grandezas, beleza? Então, primeiro, vamos ver o que é um deslocamento vetorial, né? Então, nessa figura aqui, a gente tem uma representaçãozinha de um mapa. Aí vamos considerar hipoteticamente, né, que tem um ciclista que vai por essa rua, saindo de A, né? Vai pela rua, passa pela Praça Getúlio Vargas, vira à esquerda, vai em linha reta e chega no destino, que é o ponto B. A ideia aqui é calcular o deslocamento vetorial desse cara. Se você reparar, ó, você tem um triângulo aqui, né? Como é que a gente vai definir o deslocamento vetorial? O deslocamento dele escalar seria a distância de A, passando por essas ruas, até B. O deslocamento vetorial vai ser o vetor que conecta o ponto de saída, né, o A, até o ponto de chegada, que é o B. Então, nosso deslocamento vetorial vai ser exatamente esse vetor aqui, representado pela letra D. Então, por definição, o deslocamento vetorial representado por esse D minúsculo, né, vai ser o vetor representado pelo segmento orientado, com origem A, que seria a saída do nosso ciclista, né, e chegando em B. Então, essa linha reta aqui. Percebe que dá para ver pela figura, né, que nem sempre o deslocamento escalar vai coincidir com esse deslocamento vetorial. Isso é comum de acontecer, beleza? Então, deslocamento vetorial é isso. Bom, o que é velocidade vetorial média, né? A gente viu que a velocidade escalar média era simplesmente a razão entre a distância percorrida, né, o deslocamento, dividido pelo tempo correspondente. Na velocidade vetorial média não vai ser diferente. O único detalhe de fato que vai modificar é que ao invés de você tratar um deslocamento escalar, você vai estar tratando agora o quê? Um deslocamento vetorial. Então, a velocidade vetorial média vai ser a razão entre esse deslocamento vetorial, esse que a gente acabou de ver, por definição, né? E o intervalo de tempo correspondente, o tempo que leva para executar esse deslocamento. Então, a gente escreve a velocidade vetorial média. Lembrar que essa seta aqui em cima está representando um vetor. Então, você tem um vetor igual a um vetor dividido por um escalar. Dá um vetor. Então, a velocidade vetorial média é igual ao deslocamento dividido pelo tempo. Beleza? O tempo correspondente a esse deslocamento. Algumas observações importantes. Como a gente viu na última figura, nem sempre esse deslocamento vetorial corresponde ao deslocamento escalar, como aqui nessa representação, né? Vamos supor que tem uma partícula que parte de A para B e percorrendo um arco, né? Por definição, o deslocamento vetorial vai ser o vetor que conecta a saída, que é o A, até a chegada B. Então, esse é o nosso deslocamento vetorial. Mas o deslocamento escalar, que é o nosso ΔS, vai ser esse arco aqui todinho, essa curvinha. E claro que dá para ver que esses dois deslocamentos não vão ser iguais. Nesse caso aqui, né, o deslocamento vetorial vai ser menor que o deslocamento escalar. Se isso acontece,
O que vai acontecer com as velocidades, então? A velocidade vetorial média também vai ser menor que a velocidade escalar média. Então, se o deslocamento vetorial é menor que o deslocamento escalar, então a velocidade vetorial também vai ser menor que a velocidade escalar média. Bom, mas também tem o caso, né, que se a partícula percorre uma linha reta, o que vai acontecer com o deslocamento vetorial e o deslocamento escalar? Eles vão ser o quê? Iguais. Se eles são iguais, então suas velocidades também vão ser iguais. Então, se o deslocamento vetorial é igual ao deslocamento escalar, isso vai levar a gente a concluir que a velocidade vetorial média também vai ser igual à velocidade escalar média, beleza? Essas duas barrinhas aqui nessas representações estão indicando o módulo. Lembrar que a grandeza vetorial a gente pode trabalhar só com o módulo dela, tá? Bom, velocidade vetorial instantânea, né? A gente tinha visto que a velocidade escalar instantânea era aquela velocidade naquele momento, né? Uma definição bem simples. O que é velocidade vetorial instantânea? Algo bem semelhante. Vai ser a velocidade do móvel no instante analisado, só que agora de um ponto de vista vetorial. Então aqui, ó, você tem a sua trajetória, e aí em um dado momento a gente avalia na posição P, né, de uma certa partícula, qual é a sua velocidade. Claro que no caso a sua velocidade vetorial. Está aqui, ó, representado o vetor, né? Isso aqui é uma reta tangente. Essa velocidade sempre vai ser tangente. E aí a ideia é a seguinte: a velocidade desse cara, nesse exato momento que você analisa, vai ser a velocidade vetorial instantânea, naquele momento. É a mesma definição de velocidade escalar, instantânea, só que aqui a gente está tratando o caráter vetorial dela. Então, quais são as características então desse vetor, né? A direção vai ser tangente à trajetória, ó. Essa reta ela é tangente a essa trajetória. Então, essa velocidade vetorial instantânea vai ser sempre tangente. Então, aqui tem um vetor. Se ele andasse mais um pouquinho, ia ser tangente, e assim sucessivamente, né? O sentido. O sentido sempre vai coincidir com o sentido do movimento. Ó. Sentido do movimento, sentido da velocidade. Ó. Né? O módulo. A intensidade desse vetor vai coincidir com a velocidade escalar nesse instante. Então, quando a gente calcula aquela velocidade no instante t, a velocidade escalar, no fundo a gente está calculando o módulo da velocidade vetorial instantânea. Tá? Então, essas são as características do vetor velocidade vetorial instantânea. Bom, aceleração. Lembrar, né? A velocidade ela muda a posição. Então, ela está relacionada com o deslocamento. E a aceleração, lembrar, ela muda o que? A velocidade. Então, ela está relacionada com uma variação de velocidade. Bom, a gente viu que a aceleração escalar média era a razão entre a variação da velocidade pelo intervalo de tempo correspondente. Aqui a ideia é a mesma. A diferença é que agora a gente está tratando com caráter vetorial no caso, né? Então, por definição, a aceleração vetorial média, vamos denotar aqui é um A, né? Que depois corrijam, é um Azinho, é a razão entre a variação da velocidade vetorial, ΔV, e o intervalo de tempo ΔT correspondente. Então, a nossa aceleração escalar média é um ΔV sobre um ΔT, beleza? Há algumas observações, né? Primeiro, esse ΔV é uma diferença entre dois vetores. Então, aqui, por exemplo, você tem um V1, um V2 e um menos V1, né? Então, seria velocidade final menos a velocidade inicial de forma vetorial. Então, ΔV seria esse vetor aqui. Isso aqui é uma representação gráfica. Então, a ideia é a seguinte, né? Pegar a variação da velocidade em dois instantes diferentes, no ponto 1 e no ponto 2, e fazer a diferença entre elas. Faz a diferença de forma vetorial, né? E aí, você consegue calcular a aceleração vetorial média através dessa relaçãozinha, beleza? Bom, aceleração vetorial instantânea. A aceleração vetorial instantânea, ela tem algumas propriedades bastante importantes aqui, né? Que a gente vai usar mais para frente também. Ela pode ser, digamos assim, trabalhada com as suas componentes. Essas duas componentes aqui que está representado. Quem é esse cara aqui, né? Esse primeiro cara
é a componente tangencial, que vai ser a aceleração tangencial. E esse segundo cara é a aceleração centrípeta, ou seja, a componente centrípeta da aceleração instantânea. Então, a gente tem que a aceleração vetorial instantânea, em geral, ela vai ser trabalhada com as suas componentes, com a aceleração tangencial, o AT, né? E o AC, que é a aceleração centrípeta. Bom, quais são as características dessas componentes? Lembrar, né, a aceleração ela sempre muda as características da velocidade. Só que agora a gente está tratando com vetor. Então, velocidade ela tem módulo, direção e sentido. E aí, a aceleração tangencial vai ser a aceleração responsável por alterar o módulo da velocidade, ou seja, a intensidade. Ela só muda o módulo da velocidade, nada além disso. Então, esse AT aqui, ó, vai ser exatamente o módulo da aceleração escalar que a gente costuma calcular, beleza? Aquela que a gente já sabe calcular. Então, ela é responsável só por alterar o valor da velocidade. A aceleração centrípeta, diferente da aceleração tangencial, ela não muda o módulo da velocidade. O que ela faz? Ela pega o sentido e a direção da velocidade e altera esse cara. Então, é a aceleração centrípeta que é responsável por alterar o sentido e direção da velocidade, executando, por exemplo, um movimento circular, né? Possibilitando isso. Como que a gente calcula a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta vai ser igual à razão entre o quadrado da velocidade escalar pelo raio da trajetória que a gente está trabalhando. Bom, nesse diagrama aqui, a gente tem uma representação de todas essas grandezas que a gente está trabalhando. Isso aqui é a nossa trajetória. Tá? Aqui é a velocidade, nossa velocidade vetorial instantânea. E aqui a gente está separando a aceleração vetorial instantânea nas suas duas componentes. A aceleração tangencial, que muda o valor da velocidade, por isso ó, ela tem a mesma direção que a velocidade. Ó. Ela vai alterando o valor desse cara. E a aceleração centrípeta. Percebe que a aceleração centrípeta está apontando para o centro da trajetória. É ela que vai segurar essa velocidade, alterando seu sentido e sua direção. Aqui esse é um movimento acelerado. Por que é um movimento acelerado? Porque a aceleração está no mesmo sentido que a velocidade. Então o módulo desse cara está aumentando. Aqui é a mesma representação, só que o que está mudando aqui? Ó? A aceleração tangencial está em sentido contrário à velocidade. Se a aceleração está em sentido contrário à velocidade, isso é que tipo de situação? Que a gente está freando, né? Então é um movimento retardado, beleza? Então aqui de novo, ó, você tem a aceleração instantânea, a vetorial instantânea, né? Suas componentes, aceleração tangencial e aceleração centrípeta. Centrípeta sempre apontando para o centro da trajetória e a tangencial sempre na direção da velocidade. Pode até ser em sentido contrário, mas a direção é sempre a mesma, beleza? Então a centrípeta muda essa velocidade de sentido e direção e a tangencial só muda o seu valor. Aí uma observação, né? Na última aula de vetor a gente viu que para essa situação aqui, ó, como é que eu calculo esse A? Só fazer o quê? Pitágoras, né? Então, se houver necessidade, lembrar que você encontra a módulo, né, da aceleração vetorial instantânea através do quadrado dela, né, por Pitágoras. Né? A quadrado igual ao quadrado da aceleração tangencial mais o quadrado da aceleração centrípeta. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.